Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é a poluição do solo. Só que hoje nós iremos falar sobre a poluição do solo causada pelo descarte incorreto do lixo, mas temos também a poluição causada pelo excesso do uso de agrotóxico. As principais fontes de poluição de um solo seriam o descarte incorreto do lixo, então o fato de você jogar o lixo no local errado e isso causar uma contaminação do solo, e o uso excessivo de agrotóxicos. No caso dos agrotóxicos, são substâncias que são aplicadas nas plantações para evitar que elas sejam atacadas por pragas. O que o agrotóxico que está na planta tem a ver com o solo? Quando acontece a chuva, a água da chuva ela passa pela planta, ela acaba carregando o agrotóxico e ele acaba chegando ao solo. Ele pode infiltrar o solo e contaminar um lençol freático. Essa água da chuva pode chegar a um rio, a um lago e contaminar essa água, mas também pode causar a morte dos micro-organismos que vivem no solo. Nós sabemos que no solo tem fungos e bactérias que são importantes para a decomposição da matéria orgânica. Só que o foco da nossa aula não é o uso do agrotóxico, é o descarte incorreto do lixo. Então, com o crescimento acelerado das cidades, as pessoas começaram a consumir mais e, consequentemente, a produzir uma quantidade de lixo muito maior. O que nós consideramos o lixo? Então, o lixo é qualquer material que foi produzido pelo ser humano em qualquer uma de suas atividades e o ser humano julga não ter mais utilidade. Só que o termo correto que deveríamos usar não é lixo, seria um resíduo sólido, porque parte desse lixo, desse material que o ser humano descarta, ele ainda pode ser reutilizado, que nós iremos falar sobre a reciclagem, sobre a compostagem. Então, o lixo seria mesmo aquilo que não tem utilidade nenhuma. E aquilo que a gente produz e descarta que ainda tem utilidade, a gente chama de resíduo sólido. Nesse slide e no próximo, eu estou apresentando para vocês os tipos de lixo. Então, existe essa classificação aqui que diz que o lixo orgânico é aquele que tem origem animal ou vegetal. E ele faz parte do nosso lixo doméstico, do lixo que a gente produz na nossa casa. Também faz parte do lixo produzido por uma atividade comercial. Quando nós consumimos frutas, legumes, verduras, nós descartamos o lixo orgânico, que seria a casca das frutas, a casca dos ovos, as sementes de alguns alimentos, os restos dos alimentos, folhas, madeira, tudo isso faz parte do lixo orgânico. Temos o lixo doméstico. Dentro do lixo doméstico podem estar também o lixo orgânico. Então, são os resíduos que nós produzimos nas nossas atividades domésticas. Então, quando utilizamos a cozinha, o banheiro, a lavanderia, todas essas atividades produzem lixo. Por exemplo, os restos de alimentos nós produzimos aqui na cozinha. Entre os restos de alimentos, nós temos o lixo orgânico. Nós também descartamos embalagens quando compramos os produtos de limpeza, quando compramos os nossos alimentos, roupa, sapato. Nós também descartamos vidro, latas, plástico, papel, de diversas atividades que nós fazemos em casa. Nós temos também o lixo chamado de lixo comercial, que são aqueles produzidos nos estabelecimentos comerciais. Podem ser muito parecidos com o lixo doméstico, só que a maior parte desse lixo comercial, ele é papelão, papel, plástico, por conta das embalagens dos produtos. Mas também pode entrar aqui os restaurantes, os bares, as lojas de maneira geral. Então, são os resíduos produzidos em qualquer atividade comercial. Nós temos também aquele lixo que é proveniente da limpeza pública. Então, aqueles varredores de rua, eles recolhem o lixo, como folhas, galhos, entulho, restos de embalagem. Então, esse lixo, ele é o resultado da varredura e da catação dos resíduos que ficam nas vias públicas, então nas calçadas e nas ruas. O lixo hospitalar, ele vem de qualquer atividade, tanto relacionada ao ser humano,
quanto relacionado aos animais na área da saúde. Então, ele é produzido em hospitais, em farmácias, laboratórios, postos de saúde, clínicas veterinárias. Esses lixos têm que ter um cuidado muito especial tanto na sua coleta quanto no seu descarte, pois eles podem estar contaminados com micro-organismos que são causadores de doença. Dentre os lixos hospitalares, nós temos agulhas, que podem estar contaminadas com sangue, temos luvas e gases que também podem estar contaminadas com sangue ou algum outro tipo de secreção, e temos também os medicamentos vencidos. Esse lixo aqui, ele não pode ser descartado junto com lixos comuns, ele tem que ter um destino próprio. Nós temos também o lixo chamado de industrial, que é resultado dos processos produtivos e das instalações industriais. Então, nesse lixo aqui, existem muitos produtos químicos, então podem ter ácidos, detergentes, óleos, metais pesados. Então, também temos que ter um descarte próprio para esse tipo de lixo. O lixo radioativo, ele vem de usinas nucleares, de hospitais, de centro de pesquisa. Existe também uma regra muito rígida para o descarte desse tipo de resíduo, porque ele pode contaminar o ambiente e os seres humanos e trazer graves consequências. Aqui nós temos algumas imagens representando esses tipos de lixo que eu acabei de falar. Então, lixo orgânico, cascas de frutas, de vegetais, o lixo comercial, que a maior parte dele é papelão, é plástico, é papel, o lixo hospitalar, então tem seringas, agulhas, gases contaminados com sangue, o lixo doméstico, que pode ser embalagens, pode ser restos de alimentos, então no lixo doméstico nós temos também o lixo orgânico, o lixo proveniente da limpeza pública, então da varredura, o lixo industrial, que tem bastante composto químico, e o lixo radioativo, que nós temos essa figura aqui que é característica de uma substância radioativa. Para que o solo não seja contaminado pelo descarte incorreto do lixo, então nós temos que fazer uma destinação correta desse lixo. Então, esses lixos, eles têm que ser coletados e eles têm que ser encaminhados para algum desses locais aqui. Podem ser para lixões, aterros sanitários, dependendo do lixo, vai para a incineração, e o lixo também pode ser reciclado ou pode ser feito um processo de compostagem. Pessoal, eu coloquei no próximo slide a diferença entre lixões e aterros, só que nós precisamos saber que no Brasil os lixões são proibidos por lei. Mas mesmo sendo proibido, ainda existem algumas cidades que têm áreas de destinação do lixo em lixões. Então, vamos conhecer o que é lixão e o que é um aterro sanitário. Lembrando que o lixão é proibido na legislação brasileira. Na minha figura da esquerda, eu estou representando um lixão e na direita um aterro sanitário. Então, vamos ver quais são as diferenças entre o descarte de um lixo que vai para o lixão e um lixo que vai para o aterro sanitário. Então, se o lixão ele é proibido por lei, é porque ele traz graves consequências para o ambiente. No caso do lixão, o lixo ele é depositado diretamente no solo. Esse lixo ele fica exposto a céu aberto, então não existe nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de cobertura. Então, por estar exposto a céu aberto, acaba atraindo vários tipos de animais. Podem ser insetos, podem ser animais que são causadores de doença, então roedores, animais peçonhentos que vão atrás desses animais que vêm aqui, então podem ser serpentes que vão atrás dos roedores, escorpiões e aranhas que vão atrás de insetos, então atrai animais aí que podem causar problemas para o ser humano. Quando o lixo ele entra em decomposição, ele produz um líquido escuro, um líquido mal cheiroso, que tem uma grande quantidade de bactérias. E esse líquido se chama chorume, então ele é o resultado da decomposição. Quando o lixo ele é colocado diretamente no solo, o chorume acaba penetrando pelo solo e pode contaminar o lençol freático. No caso do aterro sanitário, o lixo ele é colocado em locais como se fossem valas, então é feito um buraco no solo. Esse buraco ele é impermeabilizado,
Então é feito um tratamento para que o lixo que é colocado aqui não entre em contato direto com o solo. Então o lixo ele vai ser colocado numa região onde o solo vai ser impermeabilizado e ele é coberto com camadas de terra. Então é colocado lixo, camadas de terra, lixo, camadas de terra. Então, por conta desse lixo ser coberto, não existe uma atração para os animais. Pode até existir uma quantidade de animais que se sintam atraídos pelo cheiro produzido aqui, mas muito menos do que no caso dos lixões. Aqui também existe uma tubulação que vai coletar os gases produzidos na decomposição desse lixo. O principal gás é o gás metano. Se esse gás ficar preso nessas regiões onde o lixo está compactado, pode causar explosões. Então, esse gás ele é coletado através de tubos, ele pode ser queimado ou ele pode ser recolhido para ser utilizado para geração de energia. Aqui também existem sistemas de drenagem que vão coletar o chorume produzido e esse chorume ele vai ser tratado e ele pode ser até utilizado como um fertilizante. O processo de incineração, que seria a queima do lixo, ele é mais utilizado no caso do lixo hospitalar, porque é altamente contaminante. Então, no lixo hospitalar tem sangue, tem secreções, então existem micro-organismos causadores de doença. Então, a incineração ela é mais adequada para o descarte do lixo hospitalar. Como nós temos uma queima, essa queima ela vai produzir uma fumaça, e na fumaça a gente tem gases que podem contaminar o ambiente. Então, é obrigatório que existam filtros para, quando filtrar esse gás, reter essas impurezas e liberar essa fumaça com uma menor quantidade de agentes poluentes. Então, aqui eu tenho um passo a passo do que acontece até a liberação desse gás. Então, o caminhão ele vai chegar com o lixo, primeiramente ele vai descartar num reservatório, sem separação nenhuma. Desse reservatório, o lixo vai para algumas esteiras e nessa esteira acontece a queimada, a incineração do lixo. Os resíduos desta queima, como as cinzas, eles são recolhidos e podem ser utilizados na construção civil. O vapor e o calor que é produzido aqui nessa região onde o lixo é incinerado, ele vai ser recolhido em caldeiras. E o vapor vai passar por turbinas, então essas turbinas vão gerar energia. Os filtros vão separar o vapor da fumaça e vão eliminar as partículas tóxicas. E essa fumaça vai ser liberada para o ambiente, já filtrada, sem as partículas tóxicas. Quando eu falei que o lixo ele deve ser chamado de resíduo sólido, eu comentei sobre reciclagem e compostagem. Então, o resíduo sólido é aquela parte do lixo que nós descartamos, que a gente pode reutilizar, reaproveitar de alguma maneira. Então, a gente pode utilizar na reciclagem ou na compostagem. Só que na compostagem seria com os restos de alimentos, então com a matéria orgânica, então principalmente aí restos de vegetais. O que seria a reciclagem? Primeiro, para acontecer a reciclagem, tem que acontecer a separação do lixo. Então, nós iremos separar o lixo que a gente produz na categoria papel, plástico, vidro e metal. Esses lixos aqui, eles podem ser reaproveitados. O lixo orgânico, que também é separado, ele vai ser destinado para o processo de compostagem. E a gente tem um lixo que ele não pode ser utilizado para nada, ou porque ele é um contaminante, no caso de algumas baterias, de metais, de lâmpadas, aqueles que não podem ser reciclados, esses daqui devem ser destinados no aterro sanitário. Agora, esses que são reaproveitados nessas categorias aqui, papel, plástico, vidro e metal, eles podem ser destinados para um processo de reciclagem. Então, a reciclagem vai aproveitar esses materiais para produzir novos objetos. E existem muitas vantagens em relação a esse processo de reciclagem. Eu coloquei algumas aqui. Então, diminuição da exploração de matéria-prima da natureza.
Então, se eu vou reutilizar o papel, então eu não vou precisar mais cortar árvores para produzir novos papéis. Se eu vou reutilizar o plástico, eu não vou precisar utilizar o petróleo para produzir novos plásticos. Tem um menor custo de produção industrial. Então, quando você vai produzir o papel e o plástico, você passa por um monte de estágios de processamento. Quando você vai reciclar, você pula essas etapas de processamento, então o custo ele sai menor. Você também tem a geração de renda. Então, muitas famílias elas vivem da separação, da venda, da reciclagem desse lixo. Nós temos também uma redução da quantidade do lixo que vai para o aterro sanitário. Então, se eu separei o meu lixo, todos esses daqui eu consigo reutilizar, somente esse que não é reciclável é que vai para o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário ele tem uma capacidade máxima. Vai chegar um momento que ele não vai mais acomodar uma quantidade de lixo e vai ser preciso construir novos aterros sanitários. Então, o lixo do tipo papel, plástico, vidro e metal podem se transformar em novos objetos. No lixo, no caso do lixo orgânico, que seriam cascas de alimentos, os restos de vegetais que a gente descartou em nossa casa, ele pode se tornar um adubo orgânico. Esse é o processo de compostagem, quando você separa os resíduos alimentares, transformar esses resíduos alimentares em adubo orgânico. E esse adubo orgânico você pode produzir na sua própria casa. Então, você pode construir uma composteira caseira e separar os restos de alimentos e ao longo aí de alguns dias, algum tempinho, você vai produzir o adubo que você pode utilizar no seu próprio jardim, nos seus vasos de plantas.